Vem cá, sapatão não envelhece não, é? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Roda a vinheta. Esse é o Cine Furtacor. Pensamentos livres de qualidade duvidosa sobre filmes, séries e sapatões. Então, minha gente, vamos falar um pouco sobre esses outros momentos, né, da nossa jornada. A gente precisa conversar sobre a nossa aposentadoria simbólica. Vamos conversar sobre a gente precisa começar a pensar e conversar sobre a nossa aposentadoria simbólica. Eu vou explicar o que eu quero dizer com esse termo. Vejam só, primeiro que a gente precisa começar a aceitar, perceber, entender, né, de que nós temos diferenças muito fortes entre as gerações do Vale. Então, eu já sinto diferenças grandes entre a minha geração, que é 30 a mais, para a geração 20, e diferenças maiores ainda entre gerações 40, 50 e por aí vai. A gente precisa sempre honrar as que vieram antes da gente, né? Logicamente. Mas as que vieram, e também aceitar, entender de que as que vieram antes da gente, elas se construíram e se formaram sapatão em contextos muito específicos e muitos distintos também. É interessante a gente refletir, né, sobre o amadurecimento sapatão. E aí eu também quero, dentro das várias provocações e reflexões e perguntas que me vêm ao tratar sobre isso, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro apresentar 3 filmes para vocês para conseguir levantar as perguntas que eu quero levantar, que eu quero trazer. Bem, o primeiro filme que eu quero falar com vocês, apresentar, é o Majamar. My dad is totally fresher than your mom. Exotic. Majamar, não sei como se pronuncia, é indiano. É de 2022, está disponível numa plataforma de streaming específica. E a direção é da Anand Tiwari. Anand Tiwari é uma indiana também, é uma diretora indiana. Nós temos a história desse filme trata sobre ao redor da Pallavi Patel, que é uma mãe de família que meio que não, ela acaba sendo retirada à força do seu armário. Ela é casada, tem dois filhos, ainda está casada com o seu respectivo marido, mas nutre um amor de adolescência, um amor muito grande, uma paixão muito grande pelo seu amor da adolescência. E por conta disso, ela não se considera hétera. Só que quando isso é vazado para a comunidade, num momento crucial da família, que é o filho dela vai se casar com uma família distinta, uma família apessoada, muito rica, e que tem problemas com questões de rumores, são figuras públicas, então querem se casar com a família idônea, com um genro idôneo. E isso se torna uma questão para o filho, maior do que já é a questão da saída do armário da mãe. Queria trazer aqui também uma provocação de que, diante dessa estrutura simbólica e das narrativas que a gente está tendo acesso, está provocando também, a gente está muito, muito acostumado e assim, mais aberto e disponível para a saída do armário das pessoas jovens. Mas a saída do armário das pessoas maduras, a gente ainda não sabe lidar. A gente não sabe lidar. O segundo filme que eu quero pontuar, que também está no mesmo lugar que Majamar, é La Nave del Olvido. ¿Lo amaba mucho? No sé, pero fue un buen amigo. De 2020. É um filme chileno,
da direção da Nicole Ruiz Benavides. Nicole Ruiz Benavides. Creio que se fala assim. Bem, esse filme também trata da Claudina, que é uma mãe de família, a matriarca, e o esposo morre e ela se torna viúva, e ela estava ficando muito deprimida, muito sozinha, e a filha resolve trazer ela para morar com ela e o filho. Então, a avó com o neto. A filha trabalha o dia todo e ela passa mais tempo com o neto. E nesse momento ela começa a se redescobrir indivídua, né? Viúva, indivídua, rever. Até a morte do marido, ela tá ali dedicada às questões, primeiro da família, depois do marido. E aí ela começa a se ver indivídua sozinha, tendo que pensar nas necessidades, nas vontades dela. Meio que se sentindo, recebendo a outorga de viver a vida dela. Ou esse processo também começa dela querer começar a viver a vida dela. E nesse rolê, ela começa a encontrar algumas pessoas que ela conhecia. Ela vai em busca de um antigo amigo de colégio, se eu não me engano, que abriu uma boate LGBT quase em outra cidade do lado ali, mais próximo ainda na cidade. Bem, e nesse processo aparece uma vizinha nova, uma pessoa vai morar na casa do lado da filha, que é a Elsa. E essa Elsa também tem mais ou menos a idade da Claudina, e elas começam uma amizade. Só que essa amizade, ela está em as duas começam a perceber que essa amizade está em outro lugar. A Claudina já sabe que ela sempre soube que ela era do Vale, mas ela também abriu mão disso, né, por conta, né, das pressões sociais, etc. E nesse processo de reencontrar, de começar a pensar nela, ela tem um querer de dirigir carro, de começar a tirar a carteira de motorista, dela saber e poder se conduzir, conduzir a vida e se conduzir para onde ela quer, né? Então, é muito simbólico o lugar da carteira de motorista que ela vai em busca, porque ela até tem o carro, o marido tinha um carro, mas ela não sabia dirigir. Quem dirigia era o marido. A vida é bem mesmo como a vida dela. Ela até tinha uma vida, mas estava na mão do marido. E aí, nesse momento, ela se permite ir em busca de dirigir o carro dela, dirigir a vida dela. E temos esse processo que, inclusive, quando a filha descobre que a Claudina e a Elsa estão tendo uma fé, isso é uma questão, a filha não sabe lidar com isso. Enquanto o neto, sim, mas a filha não sabe lidar com isso. Tem um casal que eu sigo no Instagram, o Yasumi, que é um casal com diferença de idade grande, e isso foi uma questão. É uma questão, aparentemente, ainda para as pessoas. E elas se posicionam muito nessa questão de cuidado, de combate ao etarismo, né? E, mais uma vez, eu vi uma live rapidamente, onde ela dizia, uma das moças, das mulheres do casal, dizia que foi uma questão para ela se assumir para os filhos. E aí, vendo também essa história da Mahamá, a humilhação que a Pallavi passa, a Claudina passa, dentro da sua própria família, com seus filhos, né, me faz também questionar onde é o lugar a simbologia tem um lugar da mãe, tem um lugar simbólico, né, dentro da nossa sociedade patriarcal, monogâmica e etc., mas, e como esse lugar, a gente não consegue ainda concebê-lo com outra mulher, apesar de a maternidade e o lugar da maternidade sempre foi um lugar de redes, né? As mães se juntam, é um lugar de redes.
Pelo menos deveria ser, e tá tendo esse movimento social para que isso aconteça. Mas o que eu quero questionar é como a lesbiandade consegue entrar simbolicamente nesse campo imagético da maternidade, né? E ainda mais da nossa das nossas mães, das nossas avós. Volta e meia aparece em documentário, tem história, já vi histórias narrativas de netas, sobrinhas, descobrindo e percebendo que suas tias-avós, aquelas pessoas que ficaram pra titia, né? Provavelmente elas estão dentro desse campo, né? Da sexualidade dissidente, mas de um não saber lidar com esse interno e externo, né? Então, mas essas pessoas, elas envelhecem, né? Então, assim, essas questões que a gente tem agora também, elas continuam dentro do processo da vida, né? No lugar das idades. E tô falando isso porque mesmo a Porteira do Vale, eu falei da questão de filmar a saída do armário, que a saída do armário em outras idades, né, em idades mais avançadas, em idades mais maduras, tem um outro lugar, né? E primeiro que a gente lida com um lugar etarista de não tem mais uma fetichização da juventude. Então a gente está falando do aspecto e do espectro da mulher idosa e sábia, cuja não necessariamente está atrelado ao sexo e ao tesão, à sensualidade. A sensualidade da mulher mais velha, que já está se tendo um trabalho simbólico ao redor disso, mas não suficiente ainda, eu acho. Ainda a idade, a mulher mais madura, sexualizada ali, fetichizada, ela está ainda no campo dos 30, dos 30 aos 50, né? Panela velha que faz comida boa é com 30 anos, né? Que o poeta tá dizendo ali. Não me importa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Enfim, o terceiro filme que eu quero falar, ainda nessa linha, o filme se chama Nós Duas, ou Two of Us. É de 2021. É um filme francês. Com a direção de um rapaz, do Filippo Meneghetti. E apesar de ter apesar da direção ser cis e masculina, tem muita sensibilidade esse filme. Eu fiquei muito tocada com esse filme. E esse filme ele fala sobre a vida da Nina e da Madeline, não sei. A Nina e a Madeline, elas são vizinhas de porta, né? A gente é apresentadas a ela como que elas são vizinhas de porta. E aquelas amizades amizades de uma vida. Todo mundo sabe que elas são amigas há muito tempo. Mas, na verdade, elas são um casal. E desde que a Madeline também se tornou viúva, inclusive, a Nina se separou, elas se conheceram em uma viagem na Itália e se apaixonaram. A Nina, volta e meia, elas se encontravam. E aí, quando a Madeline virou viúva, a Nina foi morar na frente, foi ficar com ela, mas a Madeline tinha uma questão em assumir para a família dela, para os filhos dela. E a Nina topou morar na frente, no apartamento da frente da casa de Madeline. Mas o apartamento da Nina, inclusive, né, na questão de arte, não tinha nada. Era um apartamento apenas de fachada. Elas moravam juntas.
Só que como o rolê lá o rolê cultural onde elas estavam inseridas não tem esse lugar das visitas surpresa de filho e etc. É agendado. Quando tinha a visita da família, a Nina saía da casa e entrava parecendo que foi convidada, sendo que ela sempre esteve ali. Só que o que é que acontece? Madeline sofre um acidente. Tem um AVC gravíssimo que ela perde a habilidade de fala e de se movimentar. Então, quando isso acontece, ela, uma senhora idosa, ela se torna refém da família. E ela não consegue, apesar da Nina ter insistido muito tempo, muitas vezes, para que a Madeline assumisse para a família dela a relação. Quando elas resolvem assumir, na noite anterior do evento, ou melhor, no dia após o evento, que é quando tem uma reunião familiar lá, no dia após o evento, a Madeline tem esse AVC e ela não consegue explicar nem legitimar a presença de Nina na vida dela. Nina é apagada. Nina não, por ser amiga, ela perde todo o acesso à Madeline. Os filhos não entendem o porquê do desespero da Nina com a mãe. E elas dormiam juntas, né? Uma relação de anos. E de repente ela perde todo o acesso ao amor da vida dela. E aí o filme vai girar em torno desse conflito, né? Entre a Nina tentando explicar e tomar posse dos direitos enquanto amante da Madeline e a família e a sociedade. E é um filme muito sensível, muito bonito, mas também é angustiante, assim, porque é isso, né? Primeiro que os filhos da Madeline não reconhecem outro lugar para a mãe, a não ser a mãe, o lugar da mãe. Se vão se negar, se aceitar ou ver a mãe enquanto sapatão e com uma relação estável com outra mulher, isso é uma questão ainda, né? Se a nossa vivência já é uma questão, a nossa vivência com a questão de idade, geração, ela é ampliada, né? E também assim, quais são esses, aí vem essas gerações, elas têm questão de segurança mesmo, assim, não vamos esquecer, assim, ou melhor, vamos entender também de que a invisibilização da lesbossáfica não é só um lugar de opressão, mas também é uma estratégia de resistência. A invisibilidade da mulher lesbossáfica, da pessoa lesbossáfica, dependendo do contexto, é estratégia de sobrevivência. E muito explorada pelas gerações mais antigas. A gente refletir a invisibilização da mulher e da pessoa lesbossáfica. A gente também tem que fazer um lugar de pensamento sobre geração. Porque isso também é uma questão, não deixa de ser uma questão para a comunidade, para essas gerações. Não deixa de ser uma questão. E às vezes até superada. Digo isso porque às vezes se exige esse lugar dessa saída do armário, mas a gente ainda está tentando entender esses lugares, porque a gente também não deveria nem precisar sair do armário, né?
Mas isso ainda tem impactos para a nossa sociedade. Isso ainda tem impactos para nossa vida, né? Então, não tem resposta certa, não tem lugar certo. Não tem. A gente ainda está descobrindo. E é importante a gente refletir. Inclusive nesse lugar simbólico da nossa velhice, da nossa... O que é que podemos esperar dessa vida sapatã mais madura, sabe? Inclusive até quais questões, quais direitos precisamos começar a reivindicar agora? Quais questões precisamos começar a reivindicar agora para quê? Porque o lugar da maturidade tem questões com senilidade também, né? E ela às vezes ela é acionada, a questão da senilidade. Então, como podemos proteger, resguardar nossa maturidade, nossa aposentadoria? E até assim, quais Hola são? vecina, la vi llegar con hartas cosas, se viene a vivir acá. Por onde caminha, né? Por onde vai Hasta que me casé. esse De chiquitita que quería que essa algo me jornada sacara de aquí, pero mais mi papá madura? era súper estricto. Repare bem, porque Mi mamá não a decía gente nada. tem problema. A gente já Vivienda hoje, distinta. na nossa sociedade, No, já no, temos no, problemas. suelta suavecito. Já enfrentamos problemas de inclusão da maturidade das pessoas mais velhas na nossa sociedade. Hoje, estamos falando de padrões, El porvenir. de pessoas padrões, conoces? cis, héteros, Oye, mamá, ¿tú qué etc. haces hoy día? Que Voy a ir donde la vecina. da inclusão das minorias. Con cuidado, Cuidado mamá, com ya. essas minorias ¿Por qué la gente habla? que vão envelhecer, que estão envelhecidas, que irão envelhecer. ¿Qué estáis hablando, mamá? ¿Qué estáis Nisso, diciendo? ¿No te da vergüenza? O que a Eu vou gente botar não na faço boca de ideia. alguém por tu Gente, cochina. assim, eu tô aqui tentando procurar vai cagando perguntas, na mas Y no eu me de fato interesa. não faço ¿Dónde tú? ideia ¿Escuchaste? ¿Me do escuchaste? de quais reflexões precisamos começar a ter para pensar nesse futuro, para pensar nessa aposentadoria simbólica. Mas Nunca me había sentido tan feliz. até porque nesses 3 filmes Cada que dia que estou recién citando, sentir-me assim. são filmes ainda de saída do armário, né? Essa geração tem que sair do armário. Essa necessidade ainda dessas gerações terem a necessidade dessas gerações ainda terem que sair do armário. E aí também eu faço a pergunta as que já estão ali, tipo a Nina e a Madeline. Então, como eu falei, tem um momento que elas resolveram viver na invisibilidade, mas ao amor delas ali, elas conseguiram viver. मैं तुझे बताना नहीं चाहती थी. Elas conseguiram viver, But if we fight to keep this thing alive, além das ameaças básicas. Mas Pretty uma hora, sure there's no end to uma us hora que a ameaça inside. voltou. A ameaça voltou. अगले जन्म में लड़का बन के पैदा होने वाली हूँ. फिर भाग चलेगी ना मेरे साथ. Follow me Fica aqui esses whatever's questionamentos best. assim, essas provocações para refletir com nossa aposentadoria we go to e sleep refletir and start anew. simbolicamente ela também. O sapatão que a gente tem. Que possibilidade de sapatão maduro nós temos. E nós conhecemos, e sem falar a dificuldade que temos em três outras gerações do nosso círculo de amizade sapatonesca. Essa outra forma, você अगले जन्म में भी मुझे alguém vai ter कंचन नीचे. há uma ponte de casais entre as gerações. Normalmente é cada qual com cada qual. Assim, é raro, mas acontece muito, sabe? Então, fica aqui essas reflexões. Fica aqui a gente refletir sobre a nossa aposentadoria. Inclusive as histórias que a gente quer viver nessa fase, nessa outra fase da vida, que não está sendo retratada ainda, está sendo pontualmente retratada. E vale a pena a gente reivindicar e pensar sobre isso. Acabei de lembrar, inclusive, que a gente tem uma situação sobre sapatões velhas
que foi da Natália Timberg e da Fernanda Montenegro na novela, que inclusive quando elas tiveram um beijo, tiveram um beijo na novela, foi um arerê que elas ficaram abismadas com o tamanho com a resistência à homofobia e o etarismo. E elas ficaram abismadas, porque elas nunca enfrentaram tamanha polêmica, aparentemente. Então, lembrar também, pensar também sobre a questão do etarismo dentro da nossa comunidade. É coisa, viu? Mas enfim, agradeço a sua escuta, agradeço o seu companheirismo aí, suas trocas. Agradeço também se você for seguir a página do Cine Furtacô, tanto aqui no Spotify quanto no Instagram. E nós contamos também com a luxuosíssima parceria e edição com o Estúdio Orim, que faz esses efeitos, essa edição, deixa isso aqui tudo mais gostosinho para vocês ouvirem. Agradeço mais uma vez. Então hoje eu estou só amorzinho, agradecendo todo mundo, agradeço você. Vamos pro próximo episódio. Esse foi o Cine Furtacô. Reflexões e pensamentos de caráter duvidoso sobre a comunidade e cinemática lesbossáfica. Sou Mariana Passos e agradeço a sua companhia.